Aleluia, glória a Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Vamos nos colocar em pé para lermos a palavra de Deus? Aleluia, glória a Deus. Provérbios, capítulo 3, versículo 5 diz o seguinte: confia um pouco no Senhor. Está assim na sua Bíblia? Não? Como é que está então? Aleluia, glória a Deus. Confia no Senhor um pouquinho, de vez em quando. Confia no Senhor de vez em quando. Confia no Senhor de todo o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Então você não pode esquecer disso durante essa semana, porque você vai enfrentar problema, você vai enfrentar dificuldade na sua casa, no seu trabalho, né? Então, quando chegar esse momento, você vai lembrar disso que nós estamos falando agora e confiar no Senhor de todo o seu coração. Amém? Aleluia. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém? Amém, glória a Deus. Pode sentar-se. Eu não sei se alguém de vocês aqui já andou a cavalo. Alguém já andou a cavalo aqui ou não? Vocês também têm um pezinho na roça, né? Eu, quando era adolescente, terminei, naquela época tinha a 8ª série, não tinha o 9º ano. Eu não tinha dinheiro para fazer uma faculdade e não tinha estudo suficiente para passar numa faculdade pública, então eu fui para um colégio agrícola que dava a formação no ensino médio como técnico agrícola. E lá a gente tinha que fazer todo o serviço da escola, que era uma fazenda escola na verdade. E uma das coisas que a gente tinha que fazer era apartar o gado, andar a cavalo, aquela coisa toda. Então o estribo é uma daquelas partes que você coloca o pé quando você está no cavalo. Então a palavra está dizendo aqui para você não se apoiar no seu próprio entendimento. É aquele famoso, eu acho que isso é o certo. Você pode achar, eu posso achar, a gente pode ter bons argumentos para achar aquilo que a gente pensa que é certo, mas no final, o que está certo é a palavra de Deus. Então as Escrituras estão nos ensinando que nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor e não colocar a nossa confiança no nosso próprio entendimento. Eu acho que eu vou fazer assim que vai dar certo, vou fazer daquele outro jeito porque não tem como dar errado, e vai dar errado. Muito bem. Então, dito tudo isso, você e eu, nós precisamos confiar em Deus em vez de confiar no nosso próprio entendimento. E não basta, meu irmão, minha irmã, saber que Deus tem todo o poder, que Deus é soberano. Nós precisamos reconhecer que Deus é soberano também na nossa vida e confiar nele todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos lembrar que Deus tem o melhor para nós e precisamos buscar qual que é os planos do Senhor, qual é a vontade do Senhor para nós, através da oração. Então nós precisamos pedir em oração que o Senhor nos mostre o caminho que Ele tem para nós e Ele vai suprir as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. E por conta disso, o tema de hoje é a oração como ato de dependência de Deus. A oração como um ato de dependência do Senhor. E para isso, meu irmão e minha irmã, eu quero contar a história de uma pessoa. Porque quando a gente lê a Bíblia, às vezes a palavra ela entra no nosso coração, mas ela não permanece. E quando a gente associa aquilo que a Escritura está dizendo com uma história, então a gente lembra da história e a gente não esquece mais. Então nós vamos fazer o melhor dos mundos. Nós vamos contar uma história que está registrada nas Escrituras e aí não tem como você esquecer disso de jeito nenhum. E está registrado essa história em 1 Crônicas, lá no Antigo Testamento, no capítulo 4, a partir do versículo 9, que está sendo dito uma genealogia. Genealogia, para quem não sabe, é aquela coisa que parece muito chata de ler, que começa assim:
Um exemplo, né? O Pedro gerou um filho chamado Renato. O Renato gerou um filho chamado Paulo. O Paulo gerou uma filha chamada Maria. A Maria gerou um filho chamado Joaquim. O Joaquim gerou uma filha chamada Marcela. E por aí vai, né? Então, não sei você, mas eu não gosto de ler genealogia. Né? E é muito interessante que coisas que às vezes a gente não gosta hoje, lá na frente a gente passa a gostar. Não sei se já aconteceu com você de não gostar de uma determinada comida e os anos vão passando, e lá na frente aquela comida que você não gosta é uma das que você mais gosta hoje. Então eu disse para vocês que eu não gosto de genealogia, mas quando os meus filhos nasceram, eu fiquei pensando, puxa vida, eu preciso deixar registrado, né, quem eram os avós deles, os bisavós, porque os meus pais já tinham falecido, o meu pai já tinha falecido, o pai da minha esposa já tinha falecido, então eu vou deixar isso escrito. Né? E comecei a escrever, e resumo da história, eu comecei a fazer a genealogia da minha família e da família da minha mulher. E por incrível que pareça, a gente começou a fazer isso, eu me empolguei, e da parte da minha mulher, a gente tem parentes desde 1500, de lá para cá. E só não tem mais porque a pesquisa começou a ficar cara para fazer, né, porque são documentos antigos, e eu parei. Mas, né, como é interessante. Então, para você, talvez não haja nenhum interesse em genealogia, como não existia interesse para mim. Mas, por que eu estou falando isso? Porque lá em 1 Crônicas, lá no Antigo Testamento, o escritor ele está falando de toda a genealogia dos descendentes de Judá. E de repente, do nada, ele para de contar a genealogia do povo de Judá e ele fala sobre Jabes. Alguns pregadores falam Jabes, não tem problema aí se você conhece como Jabes ou como Jabes. A primeira vez que me apresentaram essa história foi como Jabes, então para mim é Jabes, mas se você ouvir alguém falando como Jabes, tá valendo do mesmo jeito. Então, tá acontecendo essa genealogia, e aí então o escritor bíblico, ele abre no versículo 9 de 1 Crônicas, no capítulo 4, a história de Jabes. Ele diz o seguinte: e foi Jabes mais ilustre no sentido de mais respeitado, né, do que os seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, porque significa, com muitas dores eu dei à luz. A gente sabe que todo parto, né, é muito doloroso. Na verdade, a dor mesmo que essa mãe teve foi tão maior do que uma dor normal de parto, porque ela já tinha tido outros filhos, que ela registrou o nome do filho dela com a dor que ele causou de maneira muito além da normal no momento do parto. Então, no versículo 10, começa a continuação da história de Jabes. E Jabes invocou o Deus de Israel. Aqui, evidentemente, né, ele já é um homem feito. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Senhor, me abençoe muitíssimo e amplia as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo e me guarde do mal, para que eu não sofra aflição. E a conclusão do versículo: e Deus concedeu o que Jabes havia pedido. E Deus concedeu o que Jabes havia concedido. Numa outra versão, mais simples, diz o seguinte: Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: ó, como eu desejo que o Senhor me abençoe de maneira maravilhosa e me ajude em todo o meu trabalho. Que o Senhor fique comigo em tudo quanto eu fizer e guarda-me de todo mal e sofrimento. E Deus atendeu o pedido que ele fez. Então, a vida de Jabes, ela está registrada na Bíblia por causa dessa oração que ele fez. E eu tenho para mim que ele não fez essa oração uma única vez. Ele fez essa oração ao longo da vida dele. E por que é muito legal falar de Jabes? Porque o Jabes só tem isso registrado dele na Bíblia.
O Jabez, ao contrário de Moisés, não fez o mar vermelho se abrir, ele não tinha a força de Sansão, ele não matou urso, leão nem gigante como Davi. O Jabez era uma pessoa normal, uma pessoa comum, como eu e você. Mas a Bíblia fala que por conta da oração que ele fez, Deus mudou a história da vida dele. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que você também tem histórias boas para contar como resultado de oração e algumas que talvez tenham mudado a sua vida. Eu, quando era bem jovenzinho, eu me converti com 18 para 19 anos, eu era muito pobre, né? Falei para vocês, inclusive, agora que eu não tinha condições de fazer uma faculdade. Então, eu me formei num colégio agrícola, como técnico agrícola, arrumei um trabalho no Mato Grosso e fui para lá e lá eu me converti. E eu me converti e um certo dia eu estava na igreja e um irmão virou para mim e falou assim: olha, você está vendo aquele senhor ali? Eu falei assim, tô. Ele falou assim, olha, o dízimo dele, vou fazer aqui arredondar os valores para ficar fácil o entendimento, né? Vamos imaginar que o salário mínimo fosse R$1.000, né? Eu ganhava 4 salários mínimos e meio, que na época, para mim, era uma coisa do outro mundo. Eu achei que eu nunca iria ganhar mais do que isso, que seria, então, em torno de R$4.500. E esse irmãozinho virou para mim e falou assim, você está vendo aquele senhor ali? Eu falei assim, tô. Então, o dízimo dele é R$4.500. E eu falei, Jesus, é tudo aquilo que eu ganho, é tudo aquilo que eu recebo, é 100% daquilo que eu recebo. E aí eu falei, eu conversei um pouquinho com o meu amigo, e depois, passado um tempo, eu fiquei, pensando comigo mesmo. Se eu ganhasse R$45.000, que era o que aquele senhor ganhava, porque ele dizimava R$4.500, eu falei para o senhor, eu não teria coragem de dizimar R$4.500, que é os 10% de 45 mil. Senhor, eu me conheço, eu não teria coragem de dizimar R$4.500. E naquela época a gente usava cheque, né? Você que é mais novo nem sabe que é cheque, né? É uma tecnologia antiga de pagamento, né? Mas eu falei para o Senhor, eu não tenho, né? E eu comecei a orar, Senhor, né? Eu entendo que o meu coração ainda não é como precisa. E comecei a orar. E aí, em determinado momento, Deus falou para mim o seguinte: você precisa mudar a sua mentalidade, a sua maneira de enxergar as coisas. Você está focando apenas nos R$4.500 que aquele meu servo devolve ao Senhor. Os R$4.500 parece ser muito para você. E de fato, hoje é. Agora, se você parar e olhar que ele fica com os 90% dos R$45.000, você também iria querer devolver os R$4.500. Você entendeu, irmãos? Né? A pessoa ganha R$45.000, que era o Senhor. Ele ficava com 90% dos R$45.000. Então, devolver R$4.500 para ele não era nada. E aí Deus falou para mim assim, sabendo agora disso que eu te contei, você iria querer ganhar R$45.000 e devolver 10%, que seria R$4.500? Eu falei, senhor, na hora! Lógico que negócio maravilhoso é esse. O meu 100% é R$4.500 e eu vou ficar com 90% de R$45.000, topo na hora. Você entende a diferença da mentalidade? Não é focar naquilo que eu estava entregando para o Senhor, mas nos 90% que o Senhor estava permitindo que chegasse à minha mão? Pois muito bem, eu tenho uma história incrível por conta disso, porque não basta você entregar o dízimo. E é isso que muitas vezes os crentes não entendem, porque às vezes pega, né, um pastor que não trabalha fora da igreja, e o pastor que é funcionário da igreja, então tudo que vem na mão dele é porque ele ganhou, né? Agora, porque eu também sou pastor voluntário aqui, eu tenho meu trabalho, né, essa coisa toda, né? Então, tudo aquilo que nós que trabalhamos ganhamos, na verdade, nós trabalhamos. E é fruto do nosso trabalho que o Senhor nos abençoa e faz com que a gente possa prosperar. E o resumo
dessa oração, meus irmãos, que o Senhor mudou a minha maneira de pensar, o Senhor mudou a minha maneira de trabalhar. Eu era um profissional meia boca, daqueles que fazia de conta que trabalhava, porque no lugar que eu trabalhava todo mundo agia dessa forma, eu agia igual. Deus me fez ser um dos melhores funcionários daquele lugar e, evidentemente, no devido tempo, o Senhor começou a aumentar o valor que eu recebia, porque o serviço que eu prestava era melhor do que os demais, entende? É um sentido lógico. E aí, então, eu prosperei muito financeiramente e a minha vida mudou por conta dessa experiência com oração. E no momento oportuno eu vou contar com mais detalhes. Mas a vida do Jabez também mudou porque ele fez essa oração. E aí o que a gente precisa agora é colocar uma atenção, alguns segredinhos nas palavras que o Jabez usou para fazer essa oração, porque vai fazer sentido para mim e para você. E da mesma forma que Deus concedeu o pedido que Jabez fez, se você colocar uma atenção e fizer a oração com o coração aberto, com a motivação certa, o Senhor também vai conceder o pedido que você vai fazer. Então a primeira coisa que ele coloca na oração é que o Senhor me abençoe pouco. Foi assim que está escrito lá? Que o Senhor me abençoe um pouquinho. Não, que o Senhor me abençoe muito. Irmão, sabe aquela história, você está fazendo regime, e aí você fala assim, eu estou com vontade de comer um chocolate. Então, já que eu vou quebrar o regime, então eu vou comer muito chocolate. É mais ou menos a história que o Jabez fez. Se é para ser abençoado, eu quero ser abençoado, muito. E Deus gostou disso. E a palavra fala em Números do capítulo 6, que provavelmente era uma palavra que Jabez conhecia muito, que era uma bênção de Arão, que o povo de Deus usava muito naquela época, que diz que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e o Senhor te conceda graça, que o Senhor volte para si o seu rosto e te dê paz. Jeremias capítulo 29, versículo 12 diz, vocês me invocarão, lembra que Jabez invocou o nome do Senhor, vocês me invocarão e vocês vão orar a mim, e eu ouvirei vocês, vocês me buscarão e vocês vão me achar, quando vocês me buscarem de todo o seu coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor. E ainda em Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz, clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, o Jabez, ele começou a oração pedindo que o Senhor o abençoasse e o abençoasse muito. A segunda coisa que o Jabez fez foi pedir que o Senhor ampliasse as fronteiras dele. Quem aqui já foi, por exemplo, para uma outra cidade? Quem aqui já foi para o Paraguai? Por que eu estou falando de outra cidade, outro Paraguai? Porque toda vez que você sai de uma cidade, você sai dos limites da sua cidade, você sai da fronteira da sua cidade. Se você foi para o Paraguai, para outro país, você saiu da fronteira do seu país e entrou num outro país. Fronteira, limites, são basicamente palavras das mesmas coisas. E aí, quando ele diz, que amplia as minhas fronteiras, ele está falando, Senhor, amplia os meus limites. E aí limites tem dois significados aqui. Um é os limites que nós temos. Por vezes, meu irmão, minha irmã, nós somos limitados em várias áreas. E essas limitações impedem com que a gente possa crescer profissionalmente, no seu trabalho, mas também nos relacionamentos, porque nós somos pessoas limitadas, que não temos conhecimento suficiente ou não aplicamos o conhecimento que nós temos. E aí em Isaías, no capítulo 49, tem uma palavra linda do Senhor, mas eu quero destacar o final dessa declaração do Senhor. Em Isaías, no capítulo 49, versículo 15, 16, o Senhor diz o seguinte, porventura,
Pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? A gente sabe que pode, infelizmente, né? E o Senhor diz, né? Ainda que essa mãe se esquecesse do seu filho, eu, o Senhor, não me esquecerei de você. E aí ele fala, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão constantemente diante de mim. Quais são os nossos muros? É aquilo que nos limita, as nossas limitações, a nossa falta de conhecimento, a nossa falta de fé, de acreditar naquilo que o Senhor já nos deu. Então nós temos limitações, nós temos que pedir que o Senhor amplie os nossos limites, para que a gente possa crer e avançar em todas as áreas, não apenas espiritualmente, mas em tudo. No seu relacionamento familiar, com seu cônjuge, com seus filhos, na sua maneira de sonhar, na maneira de acreditar, em tudo. Mas existe também o ampliar as fronteiras no que diz respeito a aumentar o seu patrimônio. Porque se você tem, por exemplo, uma casa que tem um quintal 5x5, o Senhor pode dar uma nova casa que tenha um quintal 10x10, 20x20, 30x30, 50x50, pode dar uma chácara, um sítio, uma fazenda. O Senhor pode fazer isso. Mas veja, isso não vai chegar do nada. Tem que ter um acontecimento natural para isso. E qual que é o acontecimento natural? É você trabalhar, você se destacar, você saber que você tem que gastar muito menos do que você ganha, e aí então você vai começar a prosperar. Então ele também pediu para que Deus ampliasse a prosperidade dele, que ampliasse as fronteiras. Mas para isso tem que saber guardar o dinheiro, tem que saber como usar o dinheiro, não gastar o dinheiro com bobagem. Ah, eu vi um celular tão bom, né? Tá numa promoção, vou comprar. Não precisa comprar o celular. O senhor não está recebendo mensagem no WhatsApp? Não está enviando mensagem no WhatsApp? Para que mais você precisa de celular? Para mostrar para os outros? Para quê? Deixa o dinheiro no banco, né, rendendo juros, o dinheiro vai trabalhar para você. A hora que surgir um negócio bom, você pode dar uma entrada num terreno, depois você constrói sua casa, né, e aí você vai construindo o seu patrimônio. Então, tem esse sentido. Agora, ampliar também as suas fronteiras também está ligado, meu irmão, minha irmã, a estar agradecido por aquilo que o Senhor já te deu. Porque tem gente que é muito rico e ainda não está satisfeito, que está sempre querendo mais. E aí a gente tem que lembrar, meu irmão, minha irmã, que aqui, por mais fortuna que você consiga juntar, uma hora você vai morrer. Ou o Senhor vai voltar e vai ficar tudo aqui. A gente precisa, não é necessariamente de ficar rico. O que a gente precisa é ser uma pessoa próspera. E qual que é a diferença de ser rico e de ser próspero? O rico é uma definição que depende de cada um. Agora, a prosperidade, que é inclusive aquilo que o Senhor nos garante, é ter o suficiente para nós vivermos bem e ainda poder ajudar outras pessoas também. Então, esse é o significado de prosperidade. Se você já tem uma situação como essa, já se coloque como uma pessoa próspera. Você pode não morar numa mansão, mas você não precisa morar numa mansão. Quantas pessoas estão morando numa mansão, mas não têm paz interior? E estão pensando em fazer coisas contra a própria vida. Então, você precisa ter um coração grato. Então, Jabez orou: Senhor, aumenta as minhas fronteiras, aumenta as minhas propriedades. Vamos colocar assim, uma interpretação que a gente poderia dizer. E Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, diz que é o Senhor que te dá força para adquirir riquezas. Novamente, ressaltando que a prosperidade, ela não vai cair do céu e aparecer um monte de dinheiro na sua conta. Não vai acontecer se você está na sua casa e aparecer uma mensagem lá, Pix recebido, 500 mil reais, 1 milhão de reais. Não vai acontecer isso nunca na sua vida. Se você pensa que Deus vai te abençoar desse jeito,
eu tenho que te tirar dessa ilusão. Agora, se você trabalhar, se você se esforçar, se você procurar, né, crescer profissionalmente, oferecer um serviço sempre muito melhor do que aquilo que te pagam, você vai prosperar, porque aí é um mandamento do Senhor. Então, o Senhor, meu irmão e minha irmã, Ele quer alargar as suas fronteiras, mas para isso você tem que se preparar. Compreendido até aqui? Veja que oração curta, mais profunda do Jabez. Mas ele falou assim, alarga as minhas fronteiras e que a tua mão esteja comigo. O Jabez, ele queria ter a convicção de que em nenhum momento da vida dele, ele estaria sozinho. Ele queria ter convicção que em todo lugar, em todo momento, ele sentiria a presença do Senhor, sentiria a mão do Senhor sobre ele. Pensa num homem inteligente. Então, Isaías capítulo 40, versículo 12, diz o seguinte, que na concha da sua mão mediu o Senhor as águas e tomou a medida dos céus a seus palmos. Isaías 41, versículo 13, o Senhor teu Deus diz, eu te seguro pela tua mão, não temas porque eu te ajudo. Isaías ainda, capítulo 59, versículo 1 em diante diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Então, quando Jabez pede que a mão do Senhor esteja sobre ele, ele reforça que ele quer que a presença do Senhor esteja com ele todos os dias da vida dele. E como a palavra diz, e Deus concedeu o pedido de Jabez. Então, se você pedir que a mão do Senhor esteja com você todos os dias da sua vida, o Senhor vai conceder o seu pedido. Mas ele também orou dizendo o seguinte, que o Senhor me guarde, né, me proteja do mal, para que eu não sofra a aflição. E aí é muito interessante que Jesus fez ele nos ensinou a mesma coisa, está registrado na oração do Pai Nosso, né? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 13, o Senhor Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, e tem um trechinho da oração do Pai Nosso que diz assim, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. E aí fala, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, meu irmão, qual o mal? Meu Deus, é tanto mal que a gente pode listar que é melhor nem falar. Mas o que a gente precisa pedir é que o Senhor nos livre do mal. Porque o inimigo anda ao nosso derredor buscando uma brecha, buscando uma oportunidade para que o mal venha sobre nós, para que o mal venha sobre a nossa casa, que venha sobre o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, sobre o relacionamento com os nossos filhos. Então nós precisamos pedir que o Senhor nos livre do mal. E ele fala também, além do mal, Jabez pede para que o livre das aflições. Então eu penso em aflições como uma consequência do mal, ou sobre as aflições emocionais e espirituais que nós estamos sujeitos. Quantas pessoas sofrendo com síndrome de pânico, com depressão, com ansiedade, quantas pessoas sofrendo ataque espiritual. Então, são aflições que nós estamos sujeitos. Então, nós precisamos lembrar, meu irmão e minha irmã, de fazer essa oração, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor não permita que a gente sofra com a aflição. Então, a oração de Jabez é uma oração muito curtinha, que eu e você podemos fazer. E Jabez, como eu e você, era uma pessoa completamente comum, ele não tinha nada de extraordinário. Pelo contrário, talvez como eu e você, Jabez nasceu com uma condição de vergonha, de ser aquela pessoa que todo mundo sabia que ele era o que causava dor, que causou dor na mãe, que causou dor na família, porque o nome dele dizia isso. E na cultura de Israel, o nome tem justamente esse significado. Então quem falava o nome dele sabia o que significava. E talvez você tenha alguém na sua família que cause dor.
Mas da mesma forma que Deus restabeleceu a sorte de Jabez, vai restituir a vida dessa pessoa, da sua família, que está causando dor, que está causando vergonha. Amém? Muito bem. Se a gente fizer então um resumo da vida de Jabez, a gente poderia dividir a oração dele, ou a vida dele, em 3 momentos. No início, quando a mãe conta como foi que ele nasceu, né, de um parto difícil, muito dolorido, provavelmente ela quase morreu. E depois nós temos já um outro momento em que a gente vê Jabez consciente que ele sozinho não ia conseguir fazer muita coisa. E ele queria fazer muitas coisas. Mas ele tinha convicção que ele sozinho não iria conseguir fazer algo sozinho. Então, ele ora, ele invoca ao Deus de Israel. E é isso que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos invocar o nosso Deus, convidar o nosso Deus para as nossas lutas diárias, para as nossas dificuldades, convidar o nosso Deus, invocar o nosso Deus naquele momento de tensão, naquele momento que você vê que vai começar uma discussão dentro da sua casa. Invoca o Senhor naquele momento, para que não surja a discussão, para que o Senhor te dê domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo, para que você não dê brecha para o inimigo, para que você não fale uma coisa que você não precisava falar, porque é dentro da sua casa o lugar mais difícil para você mostrar que você é uma nova pessoa. Dentro da sua casa é o lugar mais difícil para você mostrar que você é crente. Mas é lá dentro da sua casa que você tem que dar testemunho. Mostrar aquilo que Deus fez na sua vida. E Deus vai te dar graça. Então você precisa invocar o Deus de Israel e fazer uma oração parecida com essa de Jabez. E o fim, a terceira parte da vida de Jabez, mostra que ele foi mais ilustre, mais respeitado, com certeza mais próspero do que todos os seus irmãos. Eu não sei se você tem pessoas na sua família que admiram você por quem você se tornou depois que você conheceu ao Senhor. Mas o fato é que Deus está trabalhando na sua vida para que você se torne mais ilustre, mais respeitado dentro da sua família, porque você conheceu o Senhor, porque agora você carrega uma nova maneira de viver, você carrega a bênção do Senhor dentro de você, e Deus vai fazer essas transformações na sua vida. Talvez você não esteja ainda desfrutando disso, mas creia, você vai desfrutar disso. Jabez nos ensina que ele começou mal, e não foi culpa dele, porque talvez, como Jabez, você nasceu numa família que não tinha recurso financeiro, que não tinha uma boa educação, que não tinha uma boa maneira de tratar uns aos outros, é tudo na base da gritaria, do pontapé, né? Tem muitas famílias que é assim, todo mundo se trata, né, xingando o outro, falando alto, gritando, e aí você sai de dentro de casa achando que isso é normal, e não é normal. Mas Deus pode transformar aquilo que começou mal, Deus pode transformar para que se torne em bem, se Deus quer fazer isso com você. Então, se você conhece uma pessoa como Jabez, uma pessoa que provoca dor, que provoca vergonha, que provoca muita preocupação porque está fazendo coisas erradas, envolvido com drogas, tenha convicção que se você orar, se você invocar o Senhor, Deus vai conceder o seu pedido. Mesmo que essa pessoa hoje nem queira saber de Deus, mas a sua intercessão vai receber o favor do Senhor. Talvez seja seu cônjuge, talvez seja seu filho, sua filha, seu neto, talvez eles tenham começado mal essa vida, talvez eles estejam num momento ruim, péssimo, mas Deus pode transformar a maldição em bênção. Deus pode reverter a vergonha em honra, e nós cremos, porque nós temos uma promessa que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Então,
Meu irmão e minha irmã, você precisa sair daqui com essa convicção que da mesma forma que Deus mudou a história de Jabez, Deus vai mudar ou a sua história ou a história da pessoa que você está orando, da pessoa que você está intercedendo. Tão somente não desista. Persista em confiar no Senhor. Continue a clamar, mas saiba que não são, meu irmão e minha irmã, não são as suas lágrimas que movem a mão de Deus. Como assim? O que move a mão de Deus é a sua fé, é a sua convicção na palavra dele. Então, como Jabez, você vai se esforçar para orar a própria palavra do Senhor. Encontre os versículos bíblicos que falam sobre a sua realidade, sobre a sua oração em função das pessoas que você está intercedendo, e ore sempre essa palavra e diga: Senhor, a tua palavra diz isso, e eu creio que eu vou ver essas promessas se cumprir na minha vida. Entendeu isso? Então, precisa chorar na presença do Senhor? Chore, isso é bom, vai te deixar melhor. Mas ore a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós só podemos receber aquilo que foi dado no céu. Então você vai interceder para que do céu venha a sua bênção e o Senhor vai conceder o seu pedido. Amém? Aleluia. Então, se você crê nisso, levante-se, fique em pé, vamos orar, vamos clamar ao Senhor nesse momento, porque nós queremos sair daqui com o nosso coração aquecido pela palavra do Senhor. Nós queremos ser pessoas melhores, nós queremos entrar em oração com mais convicção de que Deus vai mudar a nossa história, Deus vai mudar a história das pessoas pelas quais nós estamos orando, e nós vamos ver o favor de Deus. Agora lembre-se, enquanto a bênção não vem, é possível que muito vento e muita tempestade aconteça. Mas você cantou junto com a Cláudia e a irmã de Zelda, né? Quando Jesus está no barco, está tudo bem. Então ventos e tempestade fazem parte do processo. Não se assuste, mas esse vento e essa tempestade, esses problemas vão passar em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, a tua palavra declara que a tua palavra não volta vazia. E nós cremos que o Senhor enviou essa palavra com um propósito. Então nós colocamos diante do Senhor todos os nossos pedidos, todas as nossas necessidades. Senhor, as pessoas pelas quais nós estamos orando por salvação, por libertação de drogas, libertação de vícios, de maus comportamentos, por andar com pessoas erradas. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, intervém nessas vidas, intervém na história dessas pessoas. Pai, nós cremos na tua palavra que diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Nós entregamos o nosso melhor ao Senhor, Pai. Nós entregamos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos descendentes, todos ao Senhor. Eles são separados para o Senhor, são aqueles que o Senhor é que gerou, Pai, e nós cremos que no devido tempo nós veremos a sua mão sobre eles, porque o teu Espírito Santo vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e eles vão se render ao Senhor, eles vão dar bom testemunho, eles vão pregar da tua palavra, Senhor. Nós cremos que nós teremos toda a nossa família convertida ao Senhor. E Pai, nós também oramos para aqueles que estão com a saúde fragilizada. Tenha misericórdia, dê apenas uma palavra, Senhor, e os teus filhos serão curados. Que haja cura, meu irmão, que haja cura, minha irmã, sobre a sua vida, que haja tranquilidade nas suas emoções, que haja paz na sua alma, que a sua alma não fique angustiada, que não haja ansiedade. Nós repreendemos em nome de Jesus todo levante do inferno, nós
declaramos que não haverá entre o teu povo ninguém com síndrome de pânico, não haverá entre o teu povo, Pai, ninguém com depressão, porque a tua alegria invadirá as nossas vidas. Nós queremos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, lembrar que a tua mão está sobre nós, nós não estamos sozinhos, o teu anjo acampa-se ao nosso redor e nenhum dardo do inferno, nenhuma seta do maligno vai nos alcançar. Pai, que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do teu Espírito Santo esteja com o teu povo hoje, sempre e eternamente. Nos dê uma semana de paz e de vitórias em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Cláudio está pedindo para reforçar as irmãs do chá, dia 14 de outubro, tem um momento especial só para elas, só para as irmãs. Não deixe de participar, você tem um preço promocional para estar aqui conosco, viu? Deus abençoe.